sala de aula, quando a gente sai da sala de aula, a gente precisa também lançar o olhar, ampliar o olhar sobre as outras disciplinas. Então, é isso aqui que a gente está fazendo, buscar ampliar nosso olhar, tá bom? Perfeito, Uma boa tarde professora. de diálogos para Seja todos nós. bem-vinda. Perfeito. Professor Tudo Limar, é isso? Oi? Não? Professora Luane Saraiva? Luane, estás Olá, aí? boa tarde a todos. Boa Sou tarde. graduanda do curso de Ciências Naturais. É um prazer estar aqui participando pela primeira vez, junto com todos vocês, que têm, assim, podemos dizer, um pouco mais de experiência que eu, né? É sempre um prazer estar ouvindo vocês e aprender, né, cada vez mais. Espero também contribuir de alguma forma com o diálogo, né? Obrigada a todos. Seja bem-vinda. Professor João Nascimento? Boa tarde a todos. Aqui tá meio complicado, aqui basta uma chuvinha já. Eu sou João Batista do Nascimento, eu sou docente da Facmate de Belém. Facmate de Belém. Claro, conheço a Renatinha, é minha parceira de vários TCCs. Eu estou aqui à busca de mais, inclusive, né? Verdade. Essa, É. e essa interdisciplinaridade é fundamental para a Já vai gente sair um daí, trabalhar. professor. Pois é, espero. Já estou por. Né? Aliás, eu convidei os alunos exatamente para isso, para que, de repente, Uhum, estão interessados, em TCC, né? Nós verdade, vamos achar coisas aqui interessantíssimas para isso. Aliás, verdade. esse diálogo é muito importante por isso. Ele traz uma série de outras situações para a sala de aula, né? E nós precisamos disso. Nós precisamos muito disso. Né? Então, Renatinha, estou aqui. Estou te ouvindo, Vamos. será um prazer. Opa, obrigada, professor. João, professor Tudo Limar está com um probleminha no microfone, viu? Só comunicando. Ok, perfeito. Seja bem-vindo, professor João. Sandra Maria, pode se apresentar rapidamente. Boa tarde. Boa tarde. Sou a professora Sandra Salles, sou graduada em Ciências Econômicas, Letras e Licenciatura Integral. A qual me levou ao mestrado, graças a Deus. Hoje atuo na SEDUC, com Educação Geral, na Escola Gregório de Almeida Brito. Minha intenção de participar das lives, além do convite, a gente está sempre em busca de aprimoramento. E os diálogos que nós traçamos dentro das nossas apresentações, dos nossos convidados, né, faz com que a gente também parta para esse lado, a gente coloca nossas experiências e com a experiência dos outros a gente aprenda um pouco mais e vai se aprimorando cada vez mais. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Isso mesmo, obrigado. Tá Obrigado, linda. Sandra. Professor Rosalvo, estás aí? Bruna Soares. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sou licenciada em matemática e atualmente também eu estou cursando o curso de Química, licenciatura em Química, e eu achei interessante o tema, né? Eu não conhecia, é a primeira vez que eu estou assistindo, participando, né? E eu busco conhecimento e essa troca de experiência, que eu acho muito importante. Muito importante. E como dá para ver, temos aqui professores com muitas experiências, então temos licenciandos que estão no início da sua formação ou terminando sua formação,
temos mestrandos, doutorandos, doutores, e esse diálogo é muito bom. Professora Edna. Só para a gente finalizar. Oi, boa tarde. Oi. Edna Cardoso, você está se referindo? Isso mesmo, professora Edna Cardoso. Sou formada também, tá, pela Federal, licenciatura integrada. E meu objetivo é ouvi-los também, né, para adquirir um pouco de conhecimento, ouvir as experiências de vocês com relação, né, a matemática, porque sempre é bom, né, adquirir, né, tem uma frase que diz que é conversando que a gente se entende, né, então esse diálogo é justamente para isso, acredito eu, para a gente trocar essas experiências, de repente algo que vocês falem, deu um clique aqui na minha cabeça com relação a alguma dúvida. Espero contribuir de alguma forma. Estou feliz também, né? Por Professora, vai contribuir sim. Tem umas atividades para vocês contribuírem conosco, que vai ser a atividade inicial. Tudo bem, então. Isso. Muito obrigada pela oportunidade. Professora Elisa Pereira, eu que agradeço. Obrigado por estar aqui com a gente. Professora Elisa Pereira. Olá, gente, boa tarde. Não vou abrir aqui não, viu? Vocês vão me ver no dia 26, que eu vou estar participando aqui do evento, né? Desse momento que é tão importante, acho que para a nossa formação. Eu sou pedagoga, fiz o mestrado e o doutorado também no IENSE, com muito orgulho, assim, aprendi muito, muito, muito aí nessa casa, né, com discussões sobre ciência, sobre matemática. Eu penso que este instituto é tão rico, a gente faz tanta propaganda dele, que é pelo fato dessa diversidade de pessoas que estão vindo de tantas graduações, de tantos outros institutos, e aí a gente fica assim encantado com tudo isso, e esse diálogo assim tem enriquecido a nossa formação. Então, assim, é com muito orgulho que eu digo que eu sou egressa do mestrado e doutorado do Instituto, né, deste Instituto. E hoje eu trabalhei muito tempo com a educação infantil, que eu sou apaixonada por essa modalidade de ensino, mas hoje eu trabalho com o ensino médio, sou coordenadora pedagógica, já tive uma experiência com formação inicial e continuada de professores, mas hoje eu estou especificamente, principalmente acompanhando estudantes do terceiro ano que estão se preparando para o Enem, e a gente tem acompanhado esse trabalho. Então, nós estaremos junto, a Rafa disse agora que é dia 19, né, mas se eu não estou enganado, foi mudado para o dia 26, porque teve um primeiro encontro que ele não teve, eu acho que da última semana de julho ou 1ª de agosto, não lembro exatamente. Depois eu vou ver direitinho isso, viu, Rafa? Isso, depois isso, a gente gente, vê, aí, mas já fica o convite já para participar com a professora Elisa. Isso. Professora Nádia, desculpa, Elisa. Professora Nádia. Boa tarde, meu nome é Nádia Dória. Boa tarde. Sou graduada no curso de licenciatura integrada e é um prazer enorme estar participando, né, do meu segundo encontro aqui com vocês. E me chama a atenção porque já levo o nome de Diálogos, Interdisciplinaridade, e aí desde o primeiro semestre do curso de licenciatura a gente vem se encaixando nessa questão da interdisciplinaridade, né? Então, é muito bom, eu acho muito importante, e aí a gente vem 8 semestres trabalhando isso, e aí é maravilhoso continuar, né, nessa formação. E é isso, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Professora Eda Francisca, quer se apresentar? Professor João Nascimento? Não? Sim? Eu já falei. Já falou, João.
Pode falar, professor. Já? Não, Já. É porque se eu já veio falei. para o final da fila aqui, Já eu pensei que falou. tinha entrado de novo. Perfeito. Então, vamos Pode começar. rapidamente a nossa convidada. Isso. Vou apresentar aqui rapidamente a nossa convidada. A professora Renata Silva, que está aqui, aparece aqui para mim, ela é minha conterrânea, né? Somos Somos tudo cametaense. Hoje a sala está cheia de cametaense, que alegria. A professora Renata, ela é doutora em Educação Matemática e Ciências, ela é mestre em Docência em Educação Matemática e Ciências, é especialista em Matemática do Ensino Básico e Educação Matemática e Ciências para os anos iniciais do ensino fundamental, é licenciada plena em Matemática e Pedagogia, ela é professora na CEMED de Cametá, professora pelo PAFO na UFRA, e vice-coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa das Práticas Etnomatemáticas na Amazônia. Então, o currículo dela é muito extenso, mas já deu para perceber que ela é muito envolvida, né, em várias questões, seja de formação, seja de educação. Renata, é com você, vamos dialogar, né? Ressaltando novamente, é um diálogo, então vamos dialogar com as diferentes disciplinas. E você quer que eu projete já a sua apresentação? Pode. Fique à vontade. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer a Rafaela, ao João, a professora Terezinha, pelo convite de estar participando desse momento formativo. E é um momento muito produtivo, porque o próprio nome já diz, como a Rafa deixou bem claro, o João também reforçou a fala da Rafaela, que foi no sentido de que são diálogos. Se são diálogos, não somente eu, a professora palestrante, que vou falar, mas todos vocês vão conversar comigo, todos vocês vão trocar experiências, porque todos nós temos experiências, temos algo a contribuir. Porque eu tomo sempre a palavra do Paulo Freire, que também é contemplada lá na palavra do Chevalat, que é contemplada lá no Bourdieu. Existem saberes, todos nós produzimos saberes, seja quais foram eles, ou saberes culturais, saberes escolares, mas produzimos saberes, e todos os saberes são importantes. E a partir dessa conversa, dessa troca, desse diálogo de saberes, é que se produz novos saberes, e as culturas se desenvolvem a partir disso, na fala de D'Ambrosio. Então, a gente começa a perceber a necessidade dessa interação entre os pares, entre os indivíduos, não somente eu, professora Renata, como a fala, mas a professora Rafaela, o professor João, a professora Eridete, a professora Edna, que está aí, o professor João e os demais. Então, a Luânia, eu acho que é Luânia, agora deu para mim lembrar o nome de alguns. Então, essa conversa, eu quero que vocês falem comigo. Digam, olha, professora, eu compreendo nessa perspectiva, eu olho essa caixa que nós temos, eu trago um material manipulável, caixas de embalagem diversas. E a partir de lá, nós vamos desenvolver todo um diálogo sobre a integração de saberes no ensino de matemática. O que seria essa integrar saberes? Seria eu entender a matemática numa perspectiva não isolada, como tal como é vista, ainda é vista em muitos livros didáticos, por exemplo, que a matemática é separada das outras disciplinas. E aí eu vou mostrar que não é desse jeito que se deve perceber ou olhar a matemática, mas a matemática olhada com as outras disciplinas, com história, com geografia, com português, com as ciências naturais, com a biologia, com a química, com a física, com a área da economia, das engenharias, aí você vai perceber que todas as disciplinas elas estão integradas, que na verdade sempre tiveram, né? Se a gente for olhar para o lado da filosofia, na Idade Antiga, essas disciplinas só faziam corpo, nem tinha disciplina, eram tudo juntos, era estudado. O matemático estudava muita filosofia, estudava antropologia, estudava história, todos estudavam. Essa separação já na época, aparece da época do século XVIII para o século XIX, que há essa transição dessa matemática moderna e a separação dos saberes. Então, novas revoluções, ela trouxeram esse desmembramento das disciplinas, mas não no sentido de eu isolar a matemática, por exemplo, das outras disciplinas, ou achar que a matemática
algo que só é feita para matemáticos, e não é desse jeito. Na verdade, ela não foi bem interpretada ela foi mal interpretada nessa categoria, não. A separação dos saberes, na verdade, em disciplinas, foi para que aquelas áreas de conhecimentos, elas pudessem desenvolver, tivessem pesquisas em relação a elas, mas não que ficassem com uma separação muito isolada, dizendo, olha, só matemática é isso é ciências, isso é aquilo, só que eu não converso com isso. E agora, com as novas pesquisas e as mudanças sociais, houveram a necessidade de dizer, é preciso da interdisciplinariedade, as disciplinas precisam conversar entre si. Não tem como mais separar essas disciplinas. Dizer que eu ensino matemática separado de ciências, que eu ensino matemática separado de história, de geografia, não. Porque os problemas hoje já não dão mais conta de resolver separadamente esse isolamento. Então, ainda tem uma discussão mais ampla que a Rafaela, eu acho que tem muita leitura sobre essa transdisciplinariedade, que é algo mais... Então, para você ver essa necessidade dessas relações. Então, eu tenho quanto tempo, Rafa? Renata, pode falar durante 20, 30 minutos, mas assim, fica à vontade. Não, porque eu vou dar as pessoas. Tá. Fica à vontade. Tá, eu vou chamar eles. Tá, isso, ok. Perfeito, perfeito. Tá ok, obrigada. Então, pode passar, João, os slides, que eu já até falei muito. Bom, então o tema que eu trago para esse nosso diálogo é o abrir e fechar caixas diversas, caixas de embalagem diversas, essas como que eu tenho aqui de sabonete, por exemplo. Aqui eu tenho 2 tipos de caixas de sabonete, pode ser caixas de perfumes, outros tipos de caixas de embalagem diversas. Contribuição para a integração de saberes no ensino de matemática. Aí, qual é a contribuição de um objeto desse manipulável, de um instrumento, eu posso chamar de instrumento até melhor, manipulável? Como é que ele consegue integrar saberes no ensino de matemática? E aí que eu vou fazer os questionamentos com vocês. Pode passar, João. Bom, aí tem as fotografias. Nessas fotografias aqui, é que eu pergunto para vocês, a partir da leitura dessas imagens, que saberes vocês conseguem observar nessas imagens aí? Me digam, dê uma olhada na figura 1, na imagem 1, na imagem 2, na imagem 3, na imagem 4, 5 e 6. Observem essas 6 imagens aí e me respondam que saberes eu posso observar a partir dessas imagens aí. Quem tiver uma caixa em sua casa, que esteja próximo ou queira fazer uma caixa com papel, pode fazer, aí você pode também ir respondendo. Então, eu quero a priori que vocês me respondam isso. Que saberes? Aí eu tenho uma segunda imagem, um segundo slide com imagens também. Mostra lá, João. Aí depois a gente retorna para esse primeiro. Ó, aqui eu tenho mais 5 imagens. Olhem aí. Observem todas as imagens. Observe a imagem 1 do slide 1, quer dizer, as 6 imagens do slide 1 e as 5 imagens do slide 2. Agora eu vou dar um tempo para vocês de uns 5 minutos, que é para vocês me responderem, aí vocês podem ligar o fone de vocês e disserem assim, professora Renata, os saberes que eu consigo observar dessas caixas são tais saberes. Aí vocês vão me dizendo e a gente vai desenvolvendo esses diálogos interdisciplinares. Tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa atividade. João, pode deixar no slide 1, aí fica passando entre 1 e o 2, e a gente vai fazendo esse exercício de leitura das imagens. Renata, o que me chama a atenção aos olhos aqui, que salta aos olhos, assim, são os nomes, rosas, flores, acho que é professor de ciências, né? Uhum. Da biologia, então foi o que saltou assim, os olhos, né?
E ainda tem, pensei também aqui, aí olha, meu olhar, né? Provavelmente o componente químico, né? O que tem na composição dessas, do caso do sabonete, acho que é um sabonete, né? Uhum. Sabonete, talvez perfume ali. Então, quais são os componentes químicos? E o meu filho está ali falando, tá lá o sonzinho dele gritando. Mas é isso que me salta os olhos. Então, esses saberes que trabalham, também já trabalhei muito com embalagens, né, de alimentos, por exemplo. Então, eu trago essas coisas para a sala de aula, trazia muito dessas coisas para a sala de aula. Mas essa foi a primeira coisa que eu vi. As rosas, aí você já consegue trabalhar com a questão das flores, né, na biologia, da cor, da questão dos aromas. E o aroma, isso, aroma, aí a questão toda dos sentidos, aí, enfim, cérebro, tudo que está relacionado ao sistema nervoso, enfim, os sentidos, é muito legal. Parabéns. Olha, a Rafaela já deu um olhar, uma percepção a partir do campo de estudo dela, da biologia. Agora, um próximo que possa... Renata? Oi, Eridete. Eridete. Pode falar. Não, eu já fui diferente da Rafa, sabe? Eu tentei enxergar a matemática. Eu tentei ver, eu consigo ver tamanho, quantidade, forma, espessura, enfim, eu já tentei adivinhar o que a Renata quer com a matemática. Tá? Não, perfeito, isso mesmo, quantidade, tamanho. Olha, a Eridete enxergou matemática no tamanho, na forma, na espessura. A Rafaela já enxergou aroma, o cheiro, os sentidos para trabalhar em biologia. Nós já temos aí 2 disciplinas integradas aí, só nessa observação que vocês estão fazendo dessas imagens aí. Quem mais pode contribuir? Oi, professora, sou Lenira. Sandra, depois da Lenira, a Sandrinha levantou a mão também. Só para a gente organizar aqui. Então, professora... Lenira, Sandra e Edna. Tá, então, professora, eu também enxerguei as formas matemáticas, né? Retângulo, tamanhos, né? E também, quando você quando trabalha com a educação infantil ou ensino fundamental, a gente faz as crianças manusearem as caixas, entendeu? Que elas trazem para fazer comparações de tamanho, formas geométricas, as cores, entendeu? Porque as cores também na educação infantil e fundamental chamam muito a atenção das crianças. E também nós fazemos trabalhos com, tipo assim, um mercadinho, que as crianças trazem as caixas, e aí elas vão fazendo as compras, são caixas vazias, né? Vão fazendo as compras para identificar o que tem na casa delas, o que elas usam, o que cada um trouxe. Nesse sentido também, mas lúdico, né? Ludicidade. Sandra? Oi, o que eu, além do que já foi falado, observado, muito bem observado por você, Rafaela, a questão dos órgãos do sentido na ciência, a parte química, também de se trabalhar com a questão da espessura, de liquidez, de estar mais espesso, a questão da matemática, como a professora acabou de falar, de a gente trabalhar essa parte lúdica com as crianças, tamanho, ordem crescente, ordem decrescente, porque a gente pede para as crianças colocarem uma caixa dentro da outra e pergunta qual é a menor, qual é a maior, como é que elas vão se organizar. Eu também vi a questão da língua portuguesa, você trabalhar com a leitura com as crianças, fazer essa leitura e você trazer essa questão da alfabetização e letramento com os produtos. Outra coisa também que a gente pode trabalhar, a questão da história. Como é que a gente vai contar a história desse sabonete? Como é que ele surgiu? Eu vi também esse lado. Outra coisa, geografia. Onde é que fica essa fábrica? Onde ele é produzido? Em que região, né, do Brasil? E a questão dos órgãos do sentido. Eu também dei uma sacada que achei muito bacana. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Sandra, maravilhosa. Edna? Bom,
Eu concordo com todas, né, que eu já escutei sobre as suas justificativas com relação à sua questão da visão com as embalagens. Até coloquei aqui alguma coisa também com relação aos textos, né, encontrados nas embalagens. Essa forma de textualizar e contextualizar o que está na embalagem. Por exemplo, que me chamou também a atenção foi, está escrito leite de rosas. Podemos também trabalhar, né, a alfabetização com crianças, a questão da alfabetização, e também, o que me chamou a atenção, a parte de química, foi a palavra hidratante, né? Palavra hidratante, o que é usado para hidratar alguma coisa, né? A pele, no caso do sabonete. Quais são os emolientes utilizados, né? Na parte química do sabonete em si, né? Que deixe a pele emoliente, hidratada. Quais são as substâncias utilizadas? E na parte também da ciência, a questão das flores. Que cheiro que remete o sabonete leite de rosas, né? Qual é o cheiro? Quais são as outras fragrâncias que podem ser utilizadas para fabricação de sabonetes como esses aí, tão cheirosos, perfumados? Eu me adentrei a isso. Nádia? Não sei se... Professora, É basicamente isso. eu acredito Nádia, também depois que, o João. que além dessas questões da matemática, que são as figuras geométricas, né? Outra questão que a gente poderia também se trabalhar, acredito eu que na ciência, não, na matemática ainda, as medidas, né? Porque cada caixa dessas geralmente vem dizendo quantas ml vem do produto, né? Quantas ml o produto tem, qual é a capacidade dele, geralmente já vem na caixa dizendo quando é perfume, hidratante, e também a questão da ciência, as substâncias e a validade desse produto, que é muito importante para a saúde, né? A pessoa compra um perfume, dura anos, fica lá e geralmente acaba não se atentando para a validade dessas substâncias químicas. E é isso. João quer falar, que ele não consegue olhar para a tela, Renata, que ele está projetando, mas o João quer falar. Pode falar, João. É porque para eu falar, eu tenho que sair da apresentação. Mas eu queria falar um pouco também, porque eu percebi que tem aqui, não sei se são 2 licenciandas de Química, né? Então, aproveitando, eu olhando para as imagens que tu apresentaste, né? Eu percebi que dá para trabalhar a questão da produção do sabão, né? Que é algo muito normal até e corriqueiro nós da química trabalharmos isso. Então, dá para trabalhar as informações que vêm no rótulo, que vem na caixa, e a partir disso trabalhar a produção de sabão, né? Além disso, eu percebo, e aí a interdisciplinaridade não para aí, né? Ela vai, né, envolvendo com conhecimentos sociais, né? Que muitas pessoas trabalham essas questões da produção de sabão. Então, a interdisciplinaridade ela envolve também esse aspecto e também volta aqui para a matemática, que eu percebo as figuras geométricas, né? Eu percebo a planificação ali também, algo que dá para trabalhar tanto na matemática quanto na química, né? E talvez até na física. Então, dessas caixas dá para trabalhar muitas coisas. É isso. Eu vou voltar aqui para a apresentação, Renato. Ainda tem alguém para falar? Professor João Nascimento, que ainda não falou. A Cleide levantou a mão. A Cleide. Pode falar, Cleide. Então, olhando as caixas, né, eu percebi muitas coisas como vocês, mas uma coisa que eu venho trabalhando atualmente, vou falar de química, né? Dentro da área de ciências para o ensino fundamental, no caso,
eu pensei, as caixas me pareciam vazias, né? Então, quando trabalhar com as caixas, além de tudo que vocês já comentaram, eu pensei na própria caixa, né? Então, como que se fabrica uma caixa? Do que é feita uma caixa? O papel dessa caixa veio da onde, né? Então, o João comentou a questão social, né? Então, isso é muito importante para a gente estar trabalhando a questão da alfabetização científica das crianças e as razões disso, né? As consequências e tal. O que me chamou também a atenção logo no início, quando mudou a imagem da primeira para a segunda, essa segunda que está aí, se vocês perceberem na linha de baixo, não parece uma coluna, né? Parece um gráfico de coluna. Então, isso é muito importante para se trabalhar com os anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro ano, né? Essa questão. Então, vamos, trabalhar a quantidade na matemática, trabalhar o que for que a gente estivesse trabalhando, no caso, geometria espacial e sólida, né? Os sólidos geométricos. Então, as medidas deles, né? Então, de repente, vamos fazer aqui com o próprio material um gráfico de coluna. Foi isso, obrigada. A Bruna, não queres falar? Bruna, professor João Nascimento. É porque, na verdade, o que eu ia falar já foi colocado também a questão da planificação, dessas caixas, para não ficar muito repetitivo, mas é compartilho da mesma ideia. Tem várias formas, né, de estar abordando em sala isso. O professor João hoje está tímido, né? Não, é porque essencialmente é isso, quer dizer, parece que nós de matemática tem uma visão bem. É por isso que a gente, de fato, está mais aqui, né? Para ampliar essa visão. Estamos muito fixos nas caixas, no formato, na geometria das caixas. Né? Eu acho que a gente está aqui exatamente para isso, para melhorar um pouco essa visão da coisa. Mas vamos... Mas com relação, o que é que o senhor observa ainda? Se for matemática, que tipo de matemática o senhor consegue... Pois é mais forma geométrica mesmo, mais as formas geométricas, né? O sólido geométrico, é mais isso. Né? É claro que dá para ver as figuras planas por uma questão de abstração minha, mas que a caixa, obviamente, remete para isso, né? Mas, obviamente, o que salta aos olhos é o espacial. A força espacial. Tem uma desmontada, professor. Tem uma desmontada. Pois é, mas nós somos bem, como é que se diz assim? Mesmo desmontado, ainda vê volume. Se eu dizer assim, o pensamento, como é o pensamento matemático, né? Então, é isso que eu estou chamando a atenção. Né? Tá ok. Muito interessante. Tá, alguém mais que queira contribuir? Acho que o professor já foi. João, a Luane. A Luane acho que já falou na... A Luane. Bom, então, gente, Luane, pode falar, Lu. De início, como foi falado, né, eu observei primeiramente os tamanhos da caixa, que poderia ser A conexão, gente, lá é muito complicada. A Luane é minha aluna lá em Bragança. A conexão é bem complicada. Bem, aí quando ela retornar, a gente dá o espaço para ela falar, viu, Rafaela? É importante isso. Agora, a gente pode ir passando os slides, João. Bom, então, tudo que vocês disseram aí, tudo é um diálogo interdisciplinar que vocês conseguiram observar a partir de uma caixa, que é um objeto presente na prática sociocultural. Então, só com esse objeto caixa aqui, de sabonete, de perfume, vocês me mostraram português, me mostraram matemática, me mostraram ciências, química, física, matemática, história, geografia. Então, olha as disciplinas, todas integradas nesse objeto caixa. Então,
como uma prática sociocultural pode levar a contribuição, levar a integração de saberes. Ó. Então, aqui integrou saberes. Então, aqui eu não enxergo somente a matemática, mas eu enxergo as ciências, eu enxergo a química, a física, e é nesse sentido que a gente tem que desenvolver o pensamento dos nossos alunos, a investigar o material de que modo ele compreenda que essas disciplinas estão integradas. Então, foi muito interessante essa conversa inicial, porque eu pude perceber que cada um de vocês conseguiram construir uma sequência a partir dela. Aí seria muito bom se depois dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, vocês colocassem no papel, escrevam isso que vocês relataram agora, e vejam como essas questões que vocês iniciaram vão levando outras questões. E aí você vai construindo o seu percurso investigativo individual. Aí, quando você leva esse modelo individual para a sala, o aluno já vai ter uma outra compreensão, um outro entendimento, aí você vai construir um outro percurso, e aí isso vai ficando maravilhoso a prática com esse objeto. Então, olha, só esse objeto não é só matemática, mas eu trabalho outras disciplinas, então isso é muito interessante. Professores que trabalham multisseriados, é muito difícil trabalhar com multisseriados, sim, porque eu já trabalhei com multissérie, mas depois que eu entrei no mestrado, que eu fiz o doutorado, que investiguei melhor as contribuições dos jogos educativos no ensino, e aí eu pude perceber o quanto eles têm de maravilhoso para o ensino, e quanto isso eu posso usar em turmas de multissérie, por exemplo, fazer essa sequência e trabalhar cada nível de desenvolvimento cognitivo a partir de um objeto desse. Então, esses questionamentos iniciais levam a isso aqui, ó. Como o movimento de abrir e fechar caixas de embalagem diversas pode contribuir para a integração de saberes no ensino de matemática, aí vocês já me mostraram. Na educação infantil, a professora de educação infantil, ela falou o que pode ser trabalhado na educação infantil. Nos anos iniciais do ensino fundamental, também vocês relataram como trabalhar nos anos iniciais usando esse objeto. Nos anos finais do ensino fundamental, também relataram de como usar, o professor João está aí. No ensino médio, também, quando você trabalha com área, volume, perímetro. E no ensino superior, aí você vem a questão do cálculo, né, o professor João está aí. Então, essa questão, você consegue integrar com um objeto desse, levar todas as modalidades de ensino e os conteúdos a serem trabalhados, alguns conteúdos. Então, isso é muito interessante porque quando você pega a BNCC, hoje a BNCC, para as escolas de educação básica, é o que se deve seguir. Mas como é que eu vou trabalhar a BNCC a partir de um olhar crítico e investigativo, a partir daquilo que está ali? Porque aquilo que está na BNCC ela é muito abstrato. Mas como é que eu trago isso para o concreto do meu aluno e trabalho essa prática social, essa parte diversificada que tem da BNCC, essas experiências? É fazer uso de elementos da prática sociocultural, por exemplo, como a caixa de sabonete e outros objetos. Eu trabalhei com matapi, por exemplo, na minha tese de doutorado. Essas caixas aqui, elas fazem parte da dissertação do meu mestrado, que eu fiz uma composição entre a minha dissertação do mestrado e a minha tese de doutorado. Ou seja, a cada nível de desenvolvimento cognitivo, eu fui dando uma vida para essas caixas aqui, que eu inicio lá no meu mestrado, que está lá na minha dissertação de mestrado, como eu trabalhei na formação inicial com os alunos de graduação da licenciatura em matemática da UAB. Então, eles me mostraram também vários elementos presentes aqui. Mas eu ainda não tinha essa construção interdisciplinar do saber a partir disso. Isso eu fui elaborando na medida que eu fui estudando, e quando eu cheguei a fazer o doutorado, que eu trabalhei com matapi, que os professores começaram a observar a integração de saberes, eu disse, então, se aqui funcionou para o matapi, vai funcionar para a minha caixa, vai funcionar para o meu geoplano, que eu trabalhei também com o Laboratório de Ensino de Matemática com geoplano, vai funcionar para o conjunto de potências e áreas, conjunto de equilíbrio. Então, para os objetos, jogos que eu pegar e usar, essa coisa deve funcionar. Então, esse objeto vai funcionar. Então, eu comecei a fazer essas experimentações para chegar à construção de uma sequência didática, né, que é tanto muito usada na educação básica. E esse é o olhar crítico para a BNCC, porque a BNCC ela vem
Desde a educação infantil, eu pude olhar pelos currículos mínimos, como eu estou trabalhando lá na Secretaria de Educação, junto com a professora Eridete, na Escola de Formação, eu tive que fazer essa leitura minuciosa da BNCC, Educação Infantil, Ensino Fundamental Menor, Maior, e até também peguei o ensino médio para me dar uma olhada como é que isso conversa. A ideia de formas, a ideia de medidas, tratamento de informação, com relação à matemática, ela vem desde a educação infantil, vem primeiro ano, vem segundo ano, vem terceiro ano. O que vai mudando de uma coisa para outra? É um nível de atividade que é cobrada, que é de acordo com o nível de desenvolvimento da criança. O que ela dá conta de fazer nesta idade, o que ela pode dar conta de fazer nesta outra idade, e assim vai. Mas os conteúdos não são tão diferentes. A matemática dos anos iniciais não é de outra matemática dos anos finais. O que muda é a forma de abordagem dessa matemática. É como eu vou ensinar, por exemplo, na educação infantil, eles falam noções. São uma ideia que a criança tem que ter de formas, uma ideia que tem que ter de medida, uma ideia que tem de tratamento de informação. Aí, na medida que ela vai passando por essas noções, aí ela já vai começando a ideia de conceito, que é, então, um conceito de área, lá para o ensino fundamental maior, ensino médio, que é um conceito de perímetro, por exemplo. Então, ela já vai construindo isso, essa parte epistemológica da matemática. Então, isso é muito interessante. E quando a gente faz esse exercício aí ela adentra campo de história, de geografia, português, matemática, ciências, que é o que vocês observaram junto aqui comigo. Então, é muito interessante porque a leitura das imagens, observem lá, vocês conseguiram responder o questionamento inicial, que estão aí. Então, eu pude perceber bem claramente cada coisa no seu lugar. Então, e fazer leitura de imagem, é muito importante, leitura de imagem, explorar as imagens, ler as imagens. Então, isso desenvolve a criatividade. Cada um cria e pensa de forma diferente. Então, a gente precisa fazer com que nossos alunos pensem de forma diferente, encontram trajetórias diferentes para resolver um problema. E aí vem a linha investigativa do Chevalier, que é o Percurso de Estudos e Investigação, que é o PEP. Nessa linha investigativa, você tem um percurso, algo maior, e a trajetória, que é o caminho que cada um desenvolve para chegar à solução do problema. E nesse caminho que eu desenvolvo para mim chegar à solução desse meu problema, eu desenvolvo formas de pensar diferente, como a Rafaela pensou de forma diferente na leitura das imagens, o professor João pensou de forma diferente, a professora Edna pensou de forma diferente, a professora Cleide pensou de forma diferente, o João também. Então, vocês pensaram que foram várias trajetórias que nós construímos agora a partir da leitura das imagens. Então, por isso que o percurso investigativo, o PEP, ele vai se construindo junto com os sujeitos na prática. E aí eu pensei em trazer essa metodologia para apresentar para vocês, porque como é diálogos interdisciplinares, então esse meu percurso ele se desenvolveria melhor nessa conversa com vocês, porque vocês iriam me dar respostas às leituras das imagens que seriam bem diferentes ou parecidas com as quais eu já tinha pensado. Porque eu fiz um percurso, mas o meu percurso ele se diferencia um pouco dos de vocês. Vocês já pensaram em algo que eu não me passava pela minha cabeça de jeito algum. Então, para você ver que essa construção do conhecimento ela é importante, e essa conversa também. Então, o PEP é isso, ele acontece no meio, na prática, junto com os sujeitos, que embora a gente já traga algo, entre aspas, planejado, mas ele vai se desenvolver melhor na prática. É quando eu começo a instigar os sujeitos, eles começam a falar a forma que eles pensam sobre esse objeto. Então, eu fiquei muito satisfeita com essas respostas, muito, muito boas. Olha as sequências lindas que saíram daí. Então, por isso que eu sugiro, cada um faça a sua sequência e diga, olha, a partir daquilo eu consegui fazer tudo isso. Quem é professor, aproveite para usar em sua sala. Isso é uma atividade que agora ensino remoto dá para usar com os alunos. Digam para os alunos na casa, olha, vejam uma caixa de embalagem diversa e vamos usar. Então, isso é um objeto que é fácil a criança conseguir qualquer caixa, pode ser de qualquer coisa, então vai motivando eles a questão do ensino. Então, em tempos de pandemia, é um ótimo recurso para usar com as nossas crianças, com
também com os adolescentes, com os jovens, enfim. Então, essa conversa interdisciplinar ela foi importante justamente porque ela abre o viés para o desenvolvimento desse percurso investigativo, que é o PEP. Só que ele é um PEP reverso, que é o que eu trago na minha tese de doutorado, que eu chamo de engenharia didática reversa, que foi um objeto de pesquisa proposto pelo meu orientador de mestrado, o professor Renato, e na época eu desenvolvi a pesquisa junto com ele usando o Matapi, que foi uma prática sociocultural. Aqui eu usei com vocês a caixa de sabonete e de perfume, para a gente desenvolver esse PEP reverso. Por que ele é reverso? Porque ele partiu de uma prática sociocultural, sabonete, caixa de embalagem diversa, sabonete, perfume, que está no meu dia a dia, e aí, a partir dessa manipulação, dessas caixas abertas e fechadas, vocês foram me falando os saberes da escola, os saberes da física, os saberes... Olha, a cultura, prática sociocultural, um elemento da cultura, veio para a escola de que forma? Quando vocês começam a dizer, olha, aqui tem matemática, aqui eu percebo matemática, aqui eu percebo ciências, posso trabalhar isso de ciências, isso aqui de história, de geografia, português, então, como você vê essa construção, entende? Vem de uma prática sociocultural e faz a integração de saberes com os escolares, na forma como é que eu fiz, tal como a formação continuada com o Matapi. Então, isso não é só o Chevalá que trata desse PEP, quer dizer que eu já construí a partir da leitura do Chevalá um PEP reverso, mas também nas pesquisas do Gasparin, que é Didática para Pedagogia Histórico-Crítica, que foi um livro que eu li recentemente, ele traz a teoria do Vygotsky e vai falar do uso dessa prática social, eles chamam de uma prática social, e trazer essa prática social dentro para a escola, com questionamentos e problematizações. E o Gasparin, ele pensa bem parecido com a ideia de transposição didática do Chevalá, transpor o objeto da prática para dentro da escola. Então, dá para fazer essa aproximação. Para ver que tem aí teoria antropológica do didático, tem aí a teoria do Vygotsky cognitivista, tem Piaget aí, tem Verneau aí, que eu usei na minha dissertação de mestrado, que é o desenvolvimento dos conceitos, a partir das situações que são postas aos alunos. Tem etnomatemática aí, hoje eu sou vice-coordenadora de um grupo de práticas etnomatemáticas da Amazônia. Onde é que eu tenho etnomatemática aqui? Na cultura, de construção dessa caixa. As culturas, ela evoluem de acordo com o desenvolvimento da sociedade. Isso D'Ambrosio já disse há muito tempo, essa evolução das culturas. E o que isso aqui significa? É uma forma de pensar e fazer de um determinado povo. É a forma de pensar, fazer e explicar uma determinada prática. Isso é etnomatemática também. Então, vocês vejam que ela entra dentro do campo da antropologia também. Então, essa interdisciplinaridade, ela acaba aqui. Tem história da matemática, tem etno, tem TAD, eu posso olhar pelo lado da TAD, tem o Paulo Freire, quando fala temas geradores, Paulo Freire está bem presente. Então, as teorias, elas começam... Diálogos, exatamente. Então, isso aí a gente começa a perceber que as teorias, elas começam a dizer, olha, eu posso usar essa teoria, eu posso usar essa, eu posso usar essa, eu posso usar essa, e dá para fazer uma conversa entre elas. Eu me lembro do professor Tadeu dizendo que quando ele veio do pós-doc dos Estados Unidos, ele estava na minha banca de seminário, também até na defesa da minha tese, ele disse assim, aqui no Brasil a gente briga muito, porque o Vygotsky não pode ser trabalhado com Piaget. De jeito nenhum não pode ser trabalhado eles, porque eles são totalmente diferentes. Lá eu pude perceber que eles trabalham com essas teorias em conjunto, e porque aqui a gente tem que continuar pensando dessa forma. E aí, recentemente, no grupo do GEDIM, que eu sou participante também, da didática da matemática, o professor Messilda, eu acho que foi ele, mandou um texto, uma entrevista que foi feita com o Verneau. E o Verneau foi orientando de doutorado do Piaget, e perguntou como era a relação dele com o Vygotsky, se as teorias deles eram tantos antagônicas. Ele disse não, cada um tinha uma forma de pensar a situação desse jeito, mas isso não significava que eles eram inimigos, que eles não conversavam, as teorias conseguem conversar. Então, isso é muito interessante quando você começa a abrir esses leques e começar a perceber
que cada um tem uma explicação para aquele problema. Eu tenho essa, eu posso me fazer uso dessa, depende do nível de desenvolvimento do cognitivo, se for cognitivo do aluno, se for ensino, como é que o professor vai desenvolver esse ensino, enfim. Então, essas situações. Usando a tua metáfora, Renata, é abrir a caixa literalmente, né? Exatamente. Aí vem, João, pode falar. Aí vem a história do Fred Gonzalez, uma palestra que eu disse, a gente não pode ficar fechado só numa viseira. Se eu vou olhar isso, é só isso que eu olho. Não, a minha viseira ela é aberta, eu tenho que mostrar, não existe só aquela teoria que é perfeita, aquela teoria é melhor do que aquela outra, não é. Aquilo que dá conta de explicar a minha prática e consigo desenvolver bem ela, pronto. Então, é isso, então a gente tem que parar muito desse negócio que a minha teoria é melhor do que a da fulano, do ciclano, que isso não... E aí olhar pelos vários leques, né? Tem que ter esse olhar. Pode falar, João. Renata, a Cleide quer falar um pouco. Oi, Cleide, pode falar. Não, ainda há pouco, você, quando comentava a questão do diálogo entre as áreas de conhecimento, né, e trazendo isso para a escola, o quanto nós percebemos a importância dessa atitude interdisciplinar. O que nós presenciamos logo no início da atividade foi uma atitude, cada um teve uma atitude, um olhar em relação a um objeto que se tornou pedagógico, né, um objeto de uso social que se tornou pedagógico. Na escola, isso é um pouco mais complicado, porque os professores, eu vou colocar aqui, eu não sei se o termo é correto, me perdoe os professores horistas, né? É mais fácil, talvez, de trabalhar a interdisciplinaridade no fundamental menor, porque os professores trabalham todas as áreas, mas quando passa para o fundamental maior e para o ensino médio, que as disciplinas são compartimentadas, né? O ensino é compartimentado, vem o professor de história, depois sai, entra de matemática. É mais complicado um projeto que seja interdisciplinar. Né? Eu lembro... É por isso, Cleide, que a gente ainda não avançou muito, mas olha, eu vou te dar uma experiência muito boa de 2020, na Escola Raimunda Barros. Assim, nós montamos uma formação pelo LEMAT, né? E nessa formação, foram 4 dias, o Sebastião foi fazer a formação, foi o professor Oswaldo que esteve coordenando a formação comigo, formação continuada, e nós pegamos todos os professores, tanto dos anos iniciais quanto dos finais. E como era que a gente ia tentar fazer, como é que eu pensei com o professor Oswaldo, de tentar fazer essa conversa com eles, que todos participassem. Então, nós chamamos o professor Sebastião, que já ministrou uma palestra, para fazer uma palestra para nós da área de ciências, a professora Verena, que traz a práticas etnomatemáticas, tem muito trabalho nessa área, nós trouxemos ela, um professor de geografia, para trabalhar a questão da informática, dos softwares, que foi o Renato, é professor da Escola de Formação, inclusive, e o professor Oswaldo, de matemática. E aí, o interessante de tudo isso, que no primeiro dia da palestra do professor Oswaldo, depois ele disse assim, olha, eu tenho uma palavra chope, e eu quero que cada professor, em cada disciplina, faça um trabalho sobre a palavra chope. Se é de geografia, faça de geografia, se é de história, você vai fazer de história, se é de matemática, envolva a palavra chope na sua atividade. Quando fosse no final, eles iriam apresentar a atividade para mim. Foi dito e feito. O professor de geografia conseguiu fazer, o professor de história fez, o professor dos anos iniciais fez. Então, isso mostra que, claro, é um processo devagar, Cleide, assim, para os anos finais, é muito devagar, mas é possível fazer, porque nossos professores mostraram isso depois da formação, que eles conseguiram fazer isso. Mas não é fácil. Por exemplo, o professor de geografia, ele fez, ele também usou com os alunos em sala, os outros professores também usaram, e a gente está recebendo agora esse retorno, né? Por isso que a gente está montando os artigos e livros a partir desse retorno dos alunos. E aí o professor de geografia já apresentou no encontro de etnomatemática a atividade do chope, e ele mostrou como era que a matemática vinha ligada com a geografia. Então, isso para a gente foi muito significativo, porque ele fez e o aluno dele respondeu para ele, disse assim, professor, a gente ainda não tinha feito atividade desse tipo.
era só daquele tipo de atividade do livro. E quando eles viram uma atividade diferente, eles estranharam, mas gostaram e conseguiram fazer. Então, não é fácil, Cleide, assim, para os anos finais é muito complicado, porque tem professor que é um pouco resistente, mas a gente tem que insistir. Eu acho que eu sou igual o professor Oswaldo, assim, nesse sentido. A gente insiste, uma hora ele vai nos ouvir. Então, a gente vai fazer para que isso possa acontecer, senão a gente não consegue avançar. É verdade. A sorte deles é que tem uma coordenação assim feita como de vocês, construída assim, né? Mas essa não é a realidade de todas as secretarias, dos municípios, né? Mesmo de Belém, né? Seja no âmbito estadual ou no âmbito municipal, é bem difícil. Eu lembro que na época do PNAEC, né? Nós tínhamos que fazer formações. Então, primeiro, segundo, terceiro ano e depois o quinto ano só. E nessa época eu trabalhava com o quinto ano, e nós fomos para uma apresentação, uma palestra, uma formação, né, onde se juntou, acho que várias USEs, né, aqui nós chamamos USEs, né, para o aglomerado de escolas de determinada região. Então, eles eram muitos professores, e as atividades tinham que ser interdisciplinar, sabe? Foi bem caótico no dia dessa formação. Então, eu ficava imaginando lá, eu observava e eu dizia assim, meu Deus, como é que eles vão compreender? Né? Eu venho estudando desde a minha graduação isso, e às vezes a gente ainda empaca. Né? Então, como que o professor que já está em serviço, ele vai assimilar, ele vai compreender que é uma atitude, ele vai conseguir enxergar dentro das diversas áreas um diálogo, uma ligação. Então, assim, realmente é um processo lento, mas é possível sim, é possível. Está aí a nossa formação dentro desse instituto que nos garante que é possível. Né? Então, é isso. Renata, só um comentário rapidinho dentro dessa discussão, né? É uma questão realmente de formação, como diz a Cleide, né? Como vocês estão falando. Então, existe a questão da formação, quer dizer, em que formato eu fui formado, né? Em que caixa, né? E aí, você ir para além disso é um processo não muito fácil. Talvez por isso que a Cleide, que tem a outra Nádia, né? Que está aqui, Edna, a Sandra, que vem dessa licenciatura, que faz essa discussão interdisciplinar, tem uma facilidade muito maior para se discutir, porque desde o início o curso ele é pensado, né, da licenciatura integrada desta natureza, desta forma. Então, é muito complicado para aquele professor que realmente já vem de uma formação como essa, bem positivista mesmo, bem divididinha, é muito complicado, né? Então, porque, e também, em geral, o que acontece? Quando tu falas, por exemplo, que parte de um produto cultural, não sei se eu estou usando o termo correto, mas que parte de um produto cultural para fazer essa discussão e daí vir os saberes, que é esse reverso, né, que tu falas, em geral, não é isso que acontece. O que acontece é o professor chegar e apresentar o saber. E, a partir dali, o aluno ter que ir, muitas vezes, usando termos que não são, aí eu falo da biologia, por exemplo, né, das ciências. Existem alguns termos difíceis até de pronunciar, né? E aí o nosso aluno fica perdido, fica sem entender, sem contextualização mesmo. Por quê? E aí tu falas do reverso, porque o normal é isso, né? A gente apresenta esse saber elaborado, científico e tudo, não transforma isso num conhecimento escolar, né, que vai fazer o quê? Essa interseção, que precisa fazer essa interseção, não só interdisciplinar, mas também cultural, do contexto, do que o aluno está trazendo, né? Então, assim, algumas experiências e algumas escolas, por exemplo, nos permitem, talvez, fazer muito mais nesse sentido, e talvez a gente aprenda muito mais dependendo do contexto que nós estamos trabalhando. Então, eu fui professora ribeirinha, então eu tinha que fazer isso, porque os meus alunos sabiam, eles sabiam biologia, eles sabiam ciências, porém, eles não sabiam os termos, né, que eu poderia usar, o que está no livro didático, e aí esses termos precisavam ser transpostos, precisava haver uma transposição ali, precisava haver uma interseção, uma união de saberes, né? Então, é mais para colaborar também com essa discussão de vocês, né? O que tu introduzes aí como discussão sobre essa questão do produto cultural e desse reverso,
que eu acho que é bem isso que acontece ainda, né? Ainda acontece muito isso, pela própria formação. E, Rafaela, só complementando, desculpa, assim, eu não sei se tem alguém ainda na minha frente para falar, né? Mas para eu não perder esse fio da meada, eu lembrei da história do produto cultural, de uma atividade também na área ribeirinha, né? Numa UP, na UP Nossa Senhora das Graças, aqui no Furo do Aurá, onde eu trabalhei. E a gente fez uma atividade, como que estraga o leite, né? Era uma atividade. Por que o leite estraga? Então, nós fizemos umas observações, eu acredito que a Edna, que está presente, professora Edna, participou dessa atividade. Talvez ela lembre, possa comentar um pouquinho. E na observação, nós trouxemos o leite para ser observado, as crianças tinham que descobrir por que o leite estraga. Né? Essa foi a pergunta que surgiu no nosso trabalho. E aí, a partir daí, as crianças foram investigar isso. E elas levaram para casa o leite num potinho para ser observado durante uma semana, para que no outro final de semana a gente pudesse conversar sobre o leite. Dentro do Clube de Ciências isso, mas as crianças todas da área ribeirinha. E aí, uma das crianças chegou no dia de compartilhar as observações, dizer, professora, o meu leite não presta. Eu disse, não, mas você vai chegar a sua hora, você vai dizer por que o seu leite não presta. O seu leite presta sim, está aqui as observações, e ele com vergonha, e todo o tempo dizendo isso, agoniado o tempo inteiro. E no final ele chamou uma de nós, não sei se fui eu, se foi outra colega, e no ouvidinho disse, professor, o meu leite não presta. Eu digo, mas por quê? Porque não foi aquele que a senhora me mandou. Aqui agora é o leite da mamãe. Eu digo, como assim o leite da mamãe? É porque o gato derrubou o leite, então Naí não tinha onde ele comprar o leite líquido que a gente botou no potinho dele para ele levar. O que era que tinha era só o leite materno da mãe dele, então foi esse que ele colocou lá no lugar do nosso leite. Né? Então, eu trago isso para a gente pensar nesse produto cultural, né? Nesse objeto pedagógico que deve ser cultural. Né? Muitas vezes a gente leva realmente um produto que não começa uma atividade, ou então começa e termina uma atividade que não tem muito sentido para aquela turma, ou então para aquela atividade que a gente está fazendo, porque não nasce do lugar, da origem, né? Não é cultural daquela turma. Isso aconteceu nessa atividade, né? E agora me veio à memória e eu compartilho. Não sei se a Edna quer comentar alguma coisa dessa atividade, se ela lembra, né? Professora Cleide, primeiramente é um prazer, né, lhe ouvir e falar com você também nesse diálogo. Eu lembro, sim, dessa experiência, que foi muito interessante. As crianças, elas ficam encantadas, né, com algumas descobertas que elas fazem, algo que, digamos, elas até passa despercebido, né, pela gente, como é que, né, que estraga um leite, né? Como observar isso no dia a dia? Deixar um leite lá estragando, ver o que é que acontece, se muda de cor, se não muda, se varia de qualidade, de marca, todos esses questionamentos. Lembro também da atividade que nós tivemos, Cleide, ainda, né, no curso, porque isso criou bolor, mais ou menos assim a atividade, né? Nós observamos também essa questão e foi muito interessante. É muito interessante colocar as crianças para participar, para vivenciar, né, esses questionamentos. Muitas das vezes, isso serve até para a gente, que é professor, né? Eu nunca tinha parado para pensar também por que o leite azeda, né? Por que tal coisa dá bolor, o pão, por que o pão dá bolor, como é esse processo, como é o andamento, né, desse processo quando acontece essas coisas. É muito interessante. Eu gostaria também só de frisar um pouquinho, eu não sou a professora atuante, mas
Eu lembro muito das nossas experiências em sala de aula, na UFPA, e tudo ainda muito fresco, graças a Deus, na minha memória. E é isso, gente. Espero ter contribuído um pouco. Obrigada, Edna. Muito obrigada, Contribuiu, sim. professora Edna, professora Cleide. Por favor, Renata, pode continuar, desculpe. Tá, obrigada, professora Cleide, professora Edna, Rafaela, pelas contribuições, isso são muito importantes para a gente fazendo esses diálogos mesmo, essas conversas. Professor João, você pode passar os slides, por favor. Nesses slides, eu trago algo bem resumido desse trabalho que foi desenvolvido. A manipulação das caixas de embalagem diversas leva à construção de uma sequência didática que pode ser desenvolvida desde a educação infantil ao ensino superior, por meio do processo de desconstruções e reconstruções para cada desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, formas e medidas. Eu trabalho na educação infantil de que forma? De que forma eu posso trabalhar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto? Então, para cada nível de desenvolvimento cognitivo, você vê a forma de como fazer essa abordagem. Nesse sentido, trago alguns exemplos de sequências didáticas elaboradas por mim, vocês já falaram a de vocês, agora eu vou mostrar a minha, que eu fiz esse percurso individual ainda, eu e as caixas, que é o que vocês podem fazer também na casa, a partir agora dessa palestra, vocês e as caixas, e aí depois, quando for usar com os alunos, vocês e os alunos, aí outras coisas vão aparecendo. Usando o método da engenharia didática reversa, que é EDR, que é um método que esse dispositivo foi trabalhado na minha tese como dispositivo de formação docente, mas também eu deixei como método de ensino a ser utilizado em sala de aula pelo professor, a qual leva ao desenvolvimento de um percurso de estudos e pesquisa PEP reverso, porque vem da prática para a escola, e uma coisa muito importante na fala da Rafaela, a gente não apresenta o saber. Eu não levo essa caixa aqui, professores, e digo assim, alunos, olha, aqui isso aqui tem a forma de um paralelepípedo, olha, não, isso daqui tem a forma de um quadrado, de um triângulo, eu não vou apresentar o objeto dessa forma, eu deixo ele investigar primeiro o objeto, aí vocês vão fazendo os questionamentos, e eles vão respondendo pelos questionamentos, e a partir desses questionamentos é que os saberes vão fluindo, e não apresentar eles, porque isso daqui nos lembra uma forma geométrica, por exemplo, mas não significa que isso aqui é aquela geometria que o Euclides fez, porque a gente não se sabe se ele fez só foi na abstração ou se ele envolveu questões empíricas. Então, o Chevalier trabalha muito nessa linha quando ele diz assim, a gente olha o objeto, percebe o objeto, mas tem que tomar cuidado quando eu digo, olha, isso aqui é um paralelepípedo, isso daqui é um triângulo, quem lhe falou que isso é? Qual a definição, qual o conceito? Então, essas coisas tem que tomarem muito cuidado, por isso necessidade de investigar o material e questionar o material, para que possa fazer o processo da transposição didática para assim ir apresentando os saberes, para assim os saberes irem surgindo, na verdade, não apresentar, dizer, olha, isso, aquilo, aí não vai ter investigação, você já está dizendo o que é, então, como diz a história, perdeu a graça o saber, você já disse que isso se parece com isso, deixa o aluno pensar um pouco. Que está baseado na engenharia didática de segunda geração, bem como minha tese doutoral, porque esse EDR vem da segunda geração do PEP, proposto pelo Chevalier em 2009. Na primeira fase da IDR, que é a desconstrução, essa engenharia didática reversa é uma composição da engenharia didática de segunda geração do Chevalier com a engenharia reversa da engenharia da computação, é um objeto que veio lá da engenharia da computação. O que é que eles fazem, por exemplo, com o celular? Cada dia eles melhoram a capacidade celular. Então, eles usam engenharia reversa, engenharia reversa. Eles desconstroem e reconstroem. O que seria essa reconstrução? É o melhoramento disso. E no ensino, essa reconstrução é quando o aluno busca a solução para a resposta, ele cria suas trajetórias. Aí, na primeira fase da IDR, a desconstrução, investiga-se o potencial do material por meio de questionamentos, sugere-se o estudo das partes para entender o todo ou do todo para entender a parte, que é isso que nós fizemos, o todo pela parte e a parte pelo todo, que vocês também foram me falando.
Na segunda, quando a Rafaela fala, eu enxergo aqui rosas, leite de rosas, eu posso trabalhar rosas, ela já vai pegando as partes dessa caixa, olha, ela já vai pegando os elementos dela. Outra já fala assim, ah, não, mas aqui já tem formas, já tem medidas, aí vão pegando todo. Então, isso é muito interessante, esse pensamento do todo para a parte da parte pelo todo. E na segunda fase da reconstrução, quando os alunos buscam a solução para as questões que foram levantadas, e assim novas situações aparecem no estudo, que foram o que vocês me propuseram, novas situações apareceram, quando o João fala da composição química do sabonete, do sabão, quando a Rafaela fala das rosas, quando a professora fala da estatística, então outras coisas vão aparecendo, devido à problematização, visando a melhoria do ensino e da aprendizagem, porque quando você questiona e você começa a buscar resposta para esse questionamento, você começa a problematizar esse processo, e aí você vai chegar à solução do problema. Então, essas situações vocês fizeram lá na leitura das caixas, eu pude perceber bem claramente isso. João, e aqui eu vou mostrar um modelo da sequência didática que eu havia feito dessas caixas, quando eu manipulei essas caixas aqui. Na primeira fase da EDR, desconstrução, inicia-se o momento da investigação do material concreto, sugestões para a educação infantil, foram as minhas sugestões, vocês já falaram outras. Desenhe vários modelos de caixas para desenvolver a coordenação motora das crianças, desenhar as caixas e pedir para as crianças pintarem as caixas, trabalhar com a questão das cores, que foram bem ditas pela professora da educação infantil, a professora Lenira. Mostre às crianças para que servem as caixas, para que servem as caixas de sabonete, para que serve, como é que eu posso fazer a reciclagem dessas caixas, guardar coisas, essas coisas que são de acordo com a faixa etária da criança. Use as caixas para montar gráficos e fazer a leitura do mesmo. A Cleide falou disso. Olha, eu enxerguei aqui gráficos, justamente, essa foi também uma das minhas intenções, deixar as três caixas assim, uma sobre a outra, três caixas, uma próxima da outra, depois o João pode passar, que era justamente para provocar essa leitura desses gráficos aí, para dizer, olha, aqui também eu posso trabalhar estatística. E aí a estatística já vai trabalhar outras coisas, e a leitura também inicial da estatística, porque já está na BNCC da educação infantil, no módulo 2 da educação infantil, e ele já vem com essa noção que tem que desenvolver a noção de estatística nas crianças. Agora, solicite as crianças para trazer caixas, também pode montar as caixas, e agora no ensino remoto, para que elas peguem as caixas e vá fazendo atividade com vocês, dá para fazer. Monte brincadeiras para explorar o conceito de aberto e fechado usando as caixas, isso a outra professora, acho que foi a professora Lenira, falou também dessas brincadeiras que podem ser usadas. Monte brincadeiras para explorar o conceito de pequeno e grande, igualdades e semelhanças, perto e longe, que também a professora Lenira, a professora Edna, a professora Cleide também falaram muito sobre isso, então as nossas ideias acabaram se convergindo. E outra, explore o estudo das cores usando as caixas, que também foi contemplado pela fala de vocês. Pode passar, João. Bom, nesse aqui, olha, pode também contar as histórias das vogais. Por que surgiu as vogais? Como surgiu, por exemplo, uma professora também falou sobre a palavra rosa, sobre a palavra leite, não sei se foi a professora Edna que falou, alguma de vocês falaram. Trabalhar as vogais, o alfabeto, as sílabas, tudo dá para fazer com isso, com essa embalagem aqui. E aí você explora a história, por que surgiu essas vogais, como surgiu, em que local surgiu, porque tem aqueles livros pequenininhos que eles vão contando as histórias, aí você aproveita para trabalhar com a história, cruzando para as crianças dos anos iniciais e até mesmo educação infantil, pequenas histórias que elas consigam compreender. Conte a história do alfabeto de novo. Fonológicos, né, Renata? Isso, Cleide. Exercícios fonológicos com as palavras, é muito interessante mesmo. Isso, perfeito. Esses exercícios aí, explorar mesmo com elas. E aí, conte a história do alfabeto, conte o total de... Aí vem, conte o total de letras que tem o nome da caixa, por exemplo. O nome, leite de rosas, por exemplo. É a caixa de sabonete de leite de rosas. Aí, quantas palavras tem aqui na palavra leite?
E aí você inicia a ideia de número, aí você explora a ideia de número, de contagem, de quantidade, que tudo isso vocês me disseram também, foi explorado na fala de vocês. A história dos números, aí conta a história dos números novamente. Já, João, pode ir passando, por favor. Sugestões para o primeiro, segundo, terceiro. Aquelas atividades lá também podem ser exploradas para o primeiro ano, para o segundo, terceiro também. Depende muito do desenvolvimento cognitivo de cada aluno. A primeira fase da desconstrução inicia-se novamente o momento da investigação do material. Cada aluno deve manipular as caixas com o movimento de abrir e fechar. Peçam para ele abrir e fechar, e tocar, manipular, e tocar e ver o que eles têm na caixa. Eles podem perguntar, deixar eles perguntarem o que é isso, né? De repente a criança, isso aqui ela pode dizer, isso aqui isso aqui é rosa, isso aqui é branco. Então, explorar isso. Por que isso aqui é branco? Aí você vai explorando essas questões com a criança. Deixe as crianças falarem. Nossas crianças são curiosas. Nossos alunos são curiosos em geral, então a gente tem que deixar de falarem. E pergunte o que eles notaram com esse movimento de abrir e fechar. Por que abre e fecha isso? Qual a intenção disso aqui? Desenhe modelos de caixas para que o aluno possa desenvolver a coordenação motora de novo. Escreva o nome de cada caixa e construa as atividades, que é novamente aquela situação que a professora Cleide, a professora Edna, a professora Lenira falaram, vogais, alfabeto, sílaba, formação silábica. Aí explorar a ideia de soma, subtração, multiplicação e divisão, quando você... Número 5, o que é o 5? É um número? Por que é um número? A quantidade, 5, por que é uma quantidade 5? Aí você pode mostrar com outros objetos, 5 caixas, por exemplo. Aí você vai fazendo isso, e a soma desses números. Outro, solicite aos alunos caixas de embalagem diversas, explore o movimento de abrir e fechar. No momento das caixas abertas e fechadas, explore o conceito sobre formas. Aberta, fechada, que formas aparecem aqui quando ela está aberta e quando ela está fechada. Explore o conceito sobre medidas, também vocês falaram sobre formas, medidas, explore esses conceitos. Agora vem algumas tarefas para quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono anos do fundamental. Aí vocês vão reconstruindo de acordo com a faixa etária, com a série. Novamente, solicite, João, acho que eu já estou aqui. Solicite aos alunos caixa de embalagem diversas. Cada aluno deve manipular a caixa no movimento de fechar e abrir e pergunte o que eles notaram com esse movimento. João, eu acho que já é o slide 10. Pode passar, agora vai para o 11. Na primeira fase, desconstrução. Agora para o 11. A primeira fase da desconstrução. Exatamente. Tá. Aí inicia-se de novo o momento da investigação do material concreto, construa um problema inicial, aqui eu já fui mais além um pouco, eu digo assim, construa um problema inicial para trabalhar com esse movimento de abrir e fechar a caixa. Esse problema pode surgir dos comentários dos alunos acerca dos questionamentos de abrir e fechar. Eles mesmos, na hora que eles estiverem manipulando isso, eles podem dizer algo que você pode aproveitar da fala dele e dar continuidade à construção da sequência. Aí o problema inicial que eu construí. Para que serve o uso de caixas de embalagem diversas, como as de perfume e sabonete, por exemplo? Qual a intenção de fabricá-las? Como elas foram feitas? Aí teve uma professora que falou isso, sobre a reciclagem, sobre para que serve a caixa, como elas são feitas. Alguém falou inicialmente isso. Então, aí observe que esses questionamentos levam os estudos de áreas distintas, como os da economia, da história, da química, da física, da matemática, tudo está hibridizado aí, numa questão dessa. Então, aí você continua a sequência. Abaixo apresento outros questionamentos, olha, que surgem da pergunta 4.1, que é aquele problema inicial que eu construí. 4.2, que eu vou chamar a partir do 4.1. Quais os produtos usados na fabricação das caixas? Vocês me disseram isso. Também falaram lá no início, quando fizeram a leitura da caixa. Essa pergunta direciona-se aos estudos dos elementos químicos. João falou também da produção do sabonete. 4.3. É possível fazer a reciclagem das caixas? Como fazer essa reciclagem? Essa pergunta direciona-se aos estudos das ciências naturais e do tema transversal sobre meio ambiente, ética, cidadania e pluralidade cultural. Olha, muitas coisas são exploradas dentro dessa pergunta 4.3.
Na 4.4, quais os objetos podem caber na caixa? Por que esse sabonete? Aí a professora falou de grama, quantidade, vem mesmo, professora, porque não deu para fazer bem a leitura. Por exemplo, esse daqui tem 130, esse daqui tem 90. Qual é a diferença de 130 para 90 dessa quantidade aqui? Teve uma professora que disse isso. Então, é muito interessante. Essa pergunta caminha para o estudo da matemática. Quantos objetos, por exemplo, tu pode pedir para a criança, dentro de uma caixa, colocar objetos aqui dentro, aqueles objetos que ela monta e desmonta, até esqueci o nome, blocos lógicos. Ela colocando aqui, vê quantos cabe aqui. Aqui coube 4, mas aqui só coube 3. Por que aqui coube mais do que aqui? Qual é a diferença? Então, trabalha esses conceitos também. Dependendo da resposta dos alunos, se for dito por eles, por exemplo, que depende do comprimento e da altura do objeto com relação ao tamanho da caixa, então pode-se fazer outros questionamentos. Aí, dependendo da turma que você está trabalhando isso, se for aluno do 6º, 7º ano, e ele falar, não, professor, eu acho que depende do comprimento e da altura disso. Aí você já leva outras coisas lá para frente. Então, você tem que ficar muito atento na resposta dos alunos, porque a resposta deles é que nos vai dar seguimento à sequência. Então, observe que todas essas daqui foram geradas a partir da 4.1. Então, a 4.1 ela começa a se desmembrar. Isso porque eu não usei ainda em sala alguma. Eu estou mostrando para vocês agora, que eu já fiz lá no início com vocês hoje essa atividade. Mas antes eu ainda não tinha feito. Fui só eu pensando. E vocês já me deram outras respostas para isso aqui. Então, isso aqui começa a crescer. Vocês observem nisso. Aí, vamos lá, para o próximo, João. Aí, eu tenho uma caixa. Sabe o que eu fiz com uma dessas caixas? Eu peguei uma régua, passei. Aí, aqui, nessa caixa que eu coloquei aí, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de comprimento e 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura, se eu não me engano, nessa caixa aí. Eu passei a régua, medi todas elas em metro quadrado e me deu essas medidas aí. Então, para poder eu construir a pergunta 4.51, que vem da 4.5. Para encontrar o comprimento e a altura, é necessário usar as medidas padronizadas, porque aí vem a história das medidas padronizadas e não padronizadas. Se você pedir para o aluno, bora medir essa caixa aqui, aí você pega a régua e você aproveita nesse momento para dizer das medidas padronizadas e das medidas não padronizadas também, como o palmo, a braça, são não padronizadas. E por que existem as padronizadas? Qual a necessidade dessas padronizadas? Aí, 4.5.2, pode-se usar o palmo para construir a ideia de comprimento e altura da caixa? Comprimento e altura são construídos? Qual a intenção? Olha, aí vai mais além isso aí. Será que eu posso usar será que as empresas, quando fabricam o sabonete, elas usam o palmo do fabricante lá para fazer a caixa ou ela usa medida padronizada? Então, isso é uma discussão muito boa para você trabalhar das padronizadas e não padronizadas, com relação ao trabalho das empresas. É preciso, 4.5.3, é preciso de que elementos para se construir casas, terrenos, caixas e outras coisas? Isso daí são questões muito boas para 6º ou 9º ano, para ser trabalhado. Até 5º ano, algumas questões aí dá para ser reconstruídas e serem trabalhadas também. Cada objeto construído é feito em um mesmo lugar ou cada um ocupa lugares diferentes? Por quê, por exemplo? Porque existem várias casas, porque existem várias caixas de sabonetes, porque existem vários lugares diferentes. Por que existem? Porque um objeto não pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Aí você vai dando essas ideias e ensinando um pouco de física, aí entra a questão da física, da química aí, da geografia, do local, do contexto, do lugar do aluno, do objeto. Cada objeto construído é feito em um mesmo lugar ou cada um ocupa lugares diferentes? Por quê? Isso daí é uma pergunta que ele já veio surgir de um minicurso. Eu acho que foi ano passado, na SEMAT, eu fiz um minicurso, não usei as caixas de embalagem diversas, eu usei o papel
Eu usei o papel EVA, e no EVA eu fui dando os comandos, eles foram fazendo para mim os comandos, até chegar na construção do conjunto de potências e área, que é um material que a gente usa para cálculo de áreas e perímetros, e aí veio trazendo toda essa interdisciplinaridade também de saber. E teve um dos alunos lá que eles falaram dessa importância, dessa localização e do espaço onde cada coisa ocupa. Um aluno falou isso. Então, ficou muito interessante. Disse, olha, professora, essas coisas não podem ficar assim, 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 elas têm que ficar desse jeito. No objeto, que não foi no outro objeto que não foi caixa, foi do problema do terreno que eu usei com eles, eles foram construindo comigo. Aí, 4.6, essa pergunta caminha para o campo da geografia, da física, da engenharia, que aí vem a questão da construção, como essas construções devem acontecer dentro da física. 4.7, depende de que elementos essa ocupação em lugares diferentes por cada um dos objetos construídos em nossa sociedade, por que existem esses contextos diferentes, esses lugares diferentes, qual a intenção? Por exemplo, só um matapi do seu antenor, ele constrói de uma forma, mas o matapi lá do vizinho dele já faz de uma outra forma. Por que ele faz isso? Qual a intenção dele? Porque o vizinho quer pegar mais camarão do que o seu antenor, que vai suprir a necessidade dele, ou porque o rio onde por exemplo, o vizinho do seu antenor usa o matapi, o rio que ele usa tem pouco camarão, então ele tem que fazer de uma outra forma para poder suprir a necessidade. Então, vai envolver a questão do contexto, muito da antropologia, desse olhar antropológico. Depende da área, do perímetro, de que é que depende isso? Como definir área e perímetro da caixa? Aí já entra esses conceitos que já são dados de matemática no 4º, 5º ano, são dados no 6º, 7º ano, e só vão mudando de acordo com o nível. E 4.10. É possível recortar a caixa em unidades menores? Como se fazer isso? Aí você deconstrói a caixa estudando a técnica dada na segunda fase. E aí, aqui que eu cheguei, ó. Aí depois que eu medi todas as caixas, eu comecei a recortar elas. E quando eu comecei a recortar elas, é que eu percebi a relação nítida entre área e volume, que aí o professor João acabou falando lá no início. Eu enxergo o volume tanto na caixa aberta quanto na caixa fechada. Foi muito interessante quando ele fala isso, porque quando eu manipulei essa caixa, que eu recorto isso aqui, eu começo a enxergar essas situações, que é o vídeo, mas eu acredito que não vai dar tempo de fazer, vocês podem olhar o vídeo que o João colocar, é um vídeo que trata disso, que eu fiz inclusive uma atividade no Parfó da UFRA, de uma formação que eu fiz, então eu fiz esse vídeo usando essa ideia do recorte da caixa. Se der tempo, o João coloca, se não, que eu acredito que não, porque a gente já está passando o tempo. E aí vem, como definir o volume dessa caixa? 12 minutos. 12 minutos? Então dá tempo, João. Como definir o volume dessa caixa, o que são áreas laterais? Tá, pode colocar. Olha, isso daqui já é para ensino médio, você pode, no 7º, 8º e 9º ano, já trabalha com a ideia da matemática, aqui, a partir dessas caixas. Conceitos, na verdade. Como definir volume, o que são áreas laterais e total da caixa, como defini-las, com que figuras geométricas as caixas se parecem, por quê? Como definir uma figura geométrica, e aí você vai fazendo várias sequências aqui. Aqui checamos na execução da nova tarefa, a construção da ideia de paralelepípedo, cubo, prisma, que vai depender da forma da caixa que o aluno irá trazer para a sala de aula, ocorrida na terceira fase da IDR, que eu chamo uma terceira fase, que eu ainda estou construindo para frente essa ideia, que é a execução da nova tarefa por meio da combinação de estudos de áreas distintas no sentido da matemática mista. Ou seja, para mim chegar tudo isso aí, eu precisei da geografia, da história, do português, da matemática, precisei de todas as disciplinas para me chegar na construção de conceito de volume, perímetro, área, figura geométrica. Então, para vocês verem essa necessidade desse diálogo interdisciplinar entre as disciplinas. E aqui são algumas referências. Esse vídeo que o João vai passar, ele foi feito para os anos finais, para matemática, explora bem essa ideia do recorte. Então, para o 6º ou 9º ano, mas também pode ser usado no ensino médio e também pode ser usado no ensino superior. Por exemplo, aqui, como o professor João também trabalha no ensino superior, olha, aqui, por exemplo, se eu pegar um intervalo aqui de 1 a 2 aqui, por exemplo, e chamar uma função de f de x ao quadrado aqui, eu consigo calcular a área, por exemplo, quero calcular essa área daqui para cá, usando a noção de integral. Então, usando a noção de integral, eu consigo calcular uma área irregular, por exemplo, aqui, ou qualquer área dentro
que eu faço o recorte aqui. Então, Posso dentro do ensino projetar, superior Renata? também. Pode. Agora você pode apresentar. Está sem áudio, sem João. áudio. Está sem áudio, João. Não sei por que que não está saindo. Acho que não vai sair o áudio aí, Renata. Pois é, esse mesmo problema que eu tenho. Pessoal, esse vídeo aí está lá no canal que eu fiz para mim deixar minhas coisas que eu vou fazendo e eu vou deixando para guardar. É Renata Silva o canal, vocês podem acessar lá e assistir esse... Ei, Renata, por que o João coloca o vídeo e tu vais falando, vais explicando o que está acontecendo? Tudo bem. Eu acho que é melhor, porque aí pode colocar. A gente consegue... tá. Ô, Passa o Renata, link. eu posso postar o link. Isso. Aí as pessoas abrem, assistem, aí depois retornam para cá. É rapidinho. Ok, então faz isso. Passa o link, por favor. Pronto. Foi. Tá no chat. Aí vocês acessem o link, dão uma assistida lá no vídeo, aí a gente retorna para cá. Nós temos uns 5 minutos o vídeo, eu acho. É no máximo 5. Quantos minutos, João? Só 10 agora. Ai. Eles já estão perguntando o link. Deixa eu ver. Acho que elas estão perguntando sobre o link da frequência. Já foi postada aí pelo João, né? Não, é o link do vídeo. Do vídeo, né, Bruna? Isso, ele postou do Meet. Postou do Meet, João, é do YouTube. São muitos links. Perdão, gente. Agora foi.
Já foi postado o link, eu não estou tendo acesso. Já eu postei. Vou postar novamente. Conseguiram assistir? Eu assisti também, todinho, normal. Já, né? Deu para assistir, João? Renata? Tá? Pois Quer então, finalizar aí? quero finalizar. Então, só para finalizar com esse vídeo, que eu fiz uma atividade a partir da Caixa, depois de já pensar tudo, né, desde da educação infantil para os anos iniciais, para os anos finais, já pensei algo mais para trabalhar a questão do perímetro, do volume, para os anos finais também, usando a matemática e usando as outras disciplinas, que é geografia, história. E entra dentro de um tema que eu esqueci de falar, educação financeira. Quando você fala de economia, você fala de educação financeira, por exemplo, essa caixa ela pode ter, ao invés de você jogar fora uma caixa, o que ela pode trazer de benefício? Você pode reciclar ela, usar ela para guardar outras coisas, ao invés de você comprar um determinado objeto que precisa guardar, por exemplo, você já tem uma caixa ali que você ia jogar fora, você já reutiliza ela. Então, essa questão da educação financeira, ela está muito bem presente também nesses materiais. Isso também tem que ser bem explorado, porque a educação financeira, ela é um tema transversal também, ela perpassa desde dos anos da educação infantil ao ensino superior, de saber o quanto gastar, quanto economizar, por que fazer isso, essa necessidade de se fazer isso. Então, é interessante porque ela acaba entrando dentro desses temas, levando esses temas para estudo com os alunos. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer vocês pela participação. Foi um diálogo muito produtivo, porque novos saberes foram aparecendo, vocês me deram respostas a novas coisas. Essa sequência aí, ela foi só um exemplo, mas olha, agora que eu já usei com vocês já mostraram outras coisas, outros elementos a partir dessas caixas aí, e que vocês podem fazer isso também na casa, a partir dessas atividades aí. Tentem fazer a sequência de vocês e vejam o que vai dar. E quem já é professor que está exercendo a prática docente, use em sala de aula, experimente com os alunos e deixem os alunos falarem, conversarem com você, ver as percepções deles, aí vocês vão ver quanto maravilhoso é o trabalho, como o professor de geografia fez com o Chopp, quando ele montou que os alunos deram resposta para ele de quanto era diferente do livro didático, ele se surpreendeu com ele mesmo, de quanto nós conseguimos produzir conhecimento e parar de ficar só
usando o livro didático. O livro didático ele é bom, sim, é uma referência, mas a gente precisa questionar esse livro didático e como a gente pode trabalhar a partir das nossas coisas, das nossas construções, construir a nossa autonomia como professor. A gente não pode perder isso em sala de aula. Porque eu me lembro de uma palestra da professora Andréia, que trabalhou que fez para a educação infantil em Cametá, na escola de formação, quando ela disse, quando essas empresas vêm, tipo, o BNCC é uma empresa, empresários que estão envolvidos na construção da BNCC, por isso essa abstração enorme que tem ali, empresário construído, nova escola, tudo isso são empresas que já ditam para vocês, olha, é assim que você trabalha, aí já tem até modelo de aula para todas as séries pronta, atividade. E aí, quando você pega essas atividades já tudo tal como está na internet e usa, ou como tal no livro didático, usa com os alunos do mesmo jeito, sem questionar e problematizar o que acontece, você está fazendo aquilo que eles querem. Aí você, como professor, está perdendo autonomia. Ou seja, qualquer um pode fazer isso, puxa da internet e faz. Não dá. Como diz o Cheval, a gente precisa deixar nossa atividade uma atividade difícil. Ser professor não é para qualquer um, dá trabalho, dá, porque nós precisamos pesquisar, investigar o saber, isso não é fácil, construir nosso material. Então, a gente construir um material, a gente vai dar uma resposta a isso, vai dizer, não, eu tenho autonomia docente, eu faço meu trabalho, eu uso da criatividade, eu estou me embasando, por exemplo, a esse documento, porque não tem como fugir, é o que está lá na escola, então a gente não pode também inventar coisas que não está. Está na escola, mas está dizendo que eu posso trabalhar aqui, ele abre brecha, então eu vou trabalhar, como ele fala da diversidade, do campo das experiências, então eu pego e produzo o meu material. Então, quando o professor se dispõe a produzir o seu material, os alunos começam a desenvolver seu pensamento crítico e sua criatividade, porque eles saem daquela ideia engessada ali do livro didático, do material que está pela internet. Então, é preciso fazer tudo isso. E na didática da matemática, a gente trabalha muito essa questão disso. Professor, o livro didático não pode ser feito tal como tal em sala. Vamos questionar esse livro, vamos problematizar ele, trazer outras práticas para trabalhar com esse livro. E aí você vai ver como o aluno vai conseguir se desenvolver. E parar também o professor de taxar o aluno. Ele não vai dar conta de fazer isso é muito difícil para ele. Você já está dizendo que já é difícil, você nem experimentou a atividade para saber. Então, experimente, aí depois vocês vão ver como é a reação, e aí vocês vão dizer, olha, está em tal nível e eu consigo fazer isso com eles. Então, eu agradeço vocês, obrigada, João, Rafaela, e obrigada a todos presentes. João, me dá uma palhinha. Pois é, eu vou justamente abrir, né, se tem algumas manifestações finais, né, que a gente já está no horário, e aí quem tiver alguma, pode falar, Elisa. Tá. Primeiramente, Renata, parabéns. Olha, os professores de Cametá, eles têm, assim, são sortudos, como a Cleide falou, porque tem uma coordenação, né, de preocupada com essa formação continuada dos professores, porque não é só uma questão de limites da formação inicial, mas é também uma questão de termos uma formação continuada, com uma gestão de fato preocupada com esse ensino, que tem uma qualidade. Então, vocês estão realmente de parabéns. Essa interdisciplinaridade, quando você fala da educação infantil, né, do livro, assim, eu falo que é um absurdo a gente ter livro na educação infantil, ter um livro para as crianças, que nós deveríamos trabalhar sempre com projetos e projetos interdisciplinares. Foi por isso que eu me apaixonei quando eu fui para o IENSE, porque já era um trabalho que eu fazia, que era relacionado à educação em ciências, porque as crianças, elas são apaixonadas pelos fenômenos da natureza, são apaixonadas. E, sabendo disso, professores da educação infantil deveriam organizar projetos onde o tema de ciências ele fosse central, e dali você trabalharia a leitura, a escrita, a matemática, tudo mais vindo dali, né? Porque partiria daquilo que é de interesse do estudante, das crianças. Então, a gente fica muito assim, eu fico feliz de saber que em Cametá, eu já tinha ouvido falar que Cametá realmente tem essa, né? Tem um bom trabalho mesmo desenvolvido na educação de lá,
E tudo isso que você fala, olha, uma dificuldade que os professores estão tendo agora na escolha do livro didático. Hoje foi o último dia para que os professores do ensino médio fosse postado, né, lá para o MEC, a escolha do livro didático, 2 opções. Você imagina, porque antes tinha um livro de português, um livro de biologia, um livro de física, de química. Hoje não é mais um livro de cada disciplina. São volumes, são 3 volumes, por exemplo, das ciências da natureza, 3 volumes, em que esses professores dessa área, das ciências da natureza, irão sentar para escolher quais livros. E dos 3 volumes, eles também vão ter que escolher o que nós vamos trabalhar no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Então, já começa aí essa dificuldade. Os projetos integradores, que foram os primeiros a serem escolhidos, nossa, foi mais difícil, teve assim, uma dificuldade muito maior do que esse agora, o específico. Porque como que eu vou trabalhar isso? E as editoras, elas já vêm colocando lá, dando assim, olha, você pode assistir tal filme, você pode ler tal livro, então vem algumas dicas. E eu dizia para os professores, não, gente, como é que eu vou abordar isso na minha sala de aula, na minha aula? Como é que eu vou fazer isso interagindo com as outras áreas do conhecimento, né? Então, isso, embora a gente tenha as críticas a essa BNCC, ao novo ensino médio, que é o que a gente vem trabalhando agora, mas também algo precisava ser feito. E eu acredito que um dos ganhos que nós estamos tendo é que esse diálogo entre as áreas do conhecimento, né, para que a gente possa melhorar, né, esse ensino. Sempre falo, vai ser muito difícil esse início, é muito difícil, começa pela escolha, né? É muito difícil. E não dá para você esperar que quem passou por uma graduação dê certo e tal. Não vai dar conta, pode ser o melhor formador, pode ser o aluno mais envolvido, mas não vai dar conta. Então, o que precisa mesmo, eu penso que são pessoas preocupadas, e aí é parte de uma gestão, preocupadas com uma educação de qualidade, que a escola, de fato, esse aprendizado chegue efetivamente aos estudantes. E nós precisamos, essa gestão precisa estar preocupada, precisa estar em sintonia para desenvolver esse trabalho. Então, assim, tá de parabéns, assim, tudo isso, eu só ouvindo aqui o que você está vendo, o que pode trabalhar, e tudo isso que você colocou, Renata, independente da modalidade de ensino, do ano em que você vai estar trabalhando, o que vai diferenciar a abordagem que vai ser feita, o que é para aquela idade, e aí vai ficando um pouco mais complexo, e o professor tem que ser um provocador, né? Tem que provocar os alunos a despertar para este conhecimento. Parabéns. E obrigada, João. Obrigada, Elisa. Muito obrigada. Fico feliz por ter gostado do trabalho. Podemos só mais uma manifestação. Alguém mais quer falar? Não? Então, vou finalizar aqui. Em nome do projeto, Renata, eu gostaria de te agradecer. Foi uma tarde muito proveitosa, os diálogos realmente ocorreram, foi muito bom, né? Eu me senti contemplado, a Rafa acredito que sim também. Então, eu queria te agradecer em nome do projeto, em nome da professora, né, professora Terezinha, que não pôde participar hoje com a gente, por questões de saúde. Mas ela já falou que ela vai assistir toda a gravação. Opa, que bom! Então é isso. Rafa, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria, na verdade, agradecer a Renata mais uma vez por ter aceito o nosso convite, dizer que foi um prazer muito grande, foi uma tarde muito gostosa, agradecer a todos que estão aqui, né, que ficaram até esse horário. Foi um diálogo riquíssimo, eu saio daqui dessa sala muito feliz hoje. Então, muito obrigada, Renata, por nos proporcionar essas discussões hoje, essas reflexões. E é isso, gente. É só agradecer a presença de cada um, espero que todos tenham assinado a lista, tá? E vamos para o próximo encontro, no dia 19, e aí sim a gente vai ver a questão da data, mas a gente vai fazer a divulgação.
E aí a gente conta com vocês também. É outra temática, em outra área, mas são diálogos interdisciplinares. Né? Obrigada, Renata. Obrigada, Rafa. Obrigada, João. Obrigada a todos por terem participado. Obrigado, Até mais. Lenira, você quer falar? Lenira. Não, eu queria agradecer também essa participação. Foi a primeira vez que eu participei, foi muito produtivo. Surgiu 1000 ideias para trabalhar com as crianças e até mesmo repassar para alguns professores essas informações, né? Eu acho muito importante a gente também repassar nossos conhecimentos para os nossos colegas. Muito obrigada, tá? João, por favor, minha internet está oscilando. O link dá para assinar a presença, por favor. Desculpa. Sim. Tá, vou mandar aqui de novo. Muito Obrigada, obrigado, Lenira. gente, E repasse pela mesmo esses participação. saberes. Agora é só multiplicar os outros professores. Isso mesmo. Obrigada, professora Renata. Obrigada também, Lenira. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.